Olá, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao Bahia da Gente. Aqui celebramos quem leva a Bahia com sua força, memória, sua identidade para além das fronteiras. Gente que transforma, inspira e também sustenta a nossa cultura com o que tem de mais precioso, suas histórias. Hoje nós vamos falar de um legado que atravessa gerações, de uma mulher que nasceu no dia 6 de outubro de 1948 e partiu em 31 de janeiro de 2022, deixando 3 filhas, 7 netos e 6 bisnetos. Uma cozinheira que se tornou referência, matriarca, articuladora e também uma verdadeira conselheira do movimento negro aqui na Bahia. Seu restaurante no Pelourinho virou ponto de encontro de lideranças, artistas, jornalistas, políticos e intelectuais. Foi lá que surgiram acordos, projetos, movimentos e que muita gente passou a se reunir em torno do feijão mais famoso da nossa cidade, temperado com afeto, firmeza e muita sabedoria. E para nos contar essa história e manter viva essa memória, eu converso agora com Jaqueline Conceição Santana, quem é a filha da nossa eterna Alaíde do Feijão. Jaque, falou tudo certinho? Tudo certinho. Tudo bom? Tudo bom, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Que legado, viu? Que responsabilidade você ficou aí da sua grande matriarca, não foi? Sim, com certeza. Me conte aí pra você como é essa emoção de ficar assim com essa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque tem que levar esse legado, né? Não deixar, né, cair, porque mais de 50 anos de tradição, Sim. né? Começou com minha avó, né? Vendendo na Praça Cairu, e aí minha avó se aposentou do tabuleiro, a gente fala assim, né? Que se aposentou do tabuleiro, e assim minha mãe, entre 13 anos, 12, 13 anos, já ajudava ela. E aí quando minha avó resolveu se aposentar do tabuleiro, e aí minha mãe assumiu, para poder dar continuidade e poder também manter a família, né? Porque era o feijão que vinha o sustento de todos nós. Ela contava muito essa história quando ela era criança, como era a sua avó, como era esse período da sua avó também ganhar o sustento dessa maneira? Falava, então, por isso mesmo que ela, né? Ela não era a irmã mais velha, né? Sim. Dos 7 filhos de minha avó. E aí ela assumiu não ajudar a mãe, porque já estava ficando, né, idosa, né, com uma certa idade, e precisava de uma pessoa para auxiliar, né, porque era noturno, né, atravessava a madrugada, né, quem frequentou sabe, entendeu? E naquela época, né, os boêmios, né, à noite na Praça Cairu era uma coisa assim muito, né, procurada. Tinha os marinheiros, né, chegada de navio, o Mercado Modelo. Minha avó também teve uma barraca antes, no Mercado Modelo, antes de queimar. E aí resolveu vir o tabuleiro, né, na Praça Cairu, próximo ao elevador Lacerda, naquele passeio. E aí foi dando continuidade, foi ficando com a clientela boa, tá entendendo? E aí manhã sempre passava essas histórias assim pra gente e tudo. E são grandes histórias, né? E é incrível como a história da sua família é citada até em grandes livros, né? Em grandes obras, né? Jorge Amado, Caribé, sempre relatam com muito orgulho, né? De ter comido ali um pouquinho do feijão de Alaíde. Para quem não sabe, a história, de fato, de grandes personagens baianos se entrelaçam com a história da Bahia. Porque ali é o grande porto, onde chegavam marinheiros, né? Os navios. E ali era onde era a efervescência da cidade. Como hoje é o Rio Vermelho, antes era ali, né? Que eles iam, pernoitavam, né? Chegavam grandes artistas e tudo era aquele burburinho, né? Muito bom. Vamos dizer assim, né? O grande ponte, né? Exatamente. Ali, Ladeira da Montanha, né? As ladeiras que se entrelaçam ali. Eram sempre aquela coisa. E como é que Jaqueline vê essa responsabilidade? Você ainda ficou meio assim, é grande, né? Foi eleita, você também vai do feijão. E sua mãe, Alaíde, transformou não só a comida num grande tabuleiro, mas um ponto de encontros, não foi? Sim, sim. Olha, Sami, ela ficou um bom período na Praça Cairu, aí nos anos 90, né? Com a primeira revitalização do Centro Histórico, Pelourinho. E aí, grandes grupos de amigos, né, políticos, né? Sim. Muita gente influente
entendeu? Achou, né, que estava se expandindo, né, o ciclo de amizade crescendo mesmo, não só em Salvador, na Bahia, muita gente mesmo que vinha de fora para conhecer o feijão, a história. E assim, um grupo de amigos reuniram e aí procuraram, né, os políticos também achando que não, essa mulher merece um espaço mais. Com certeza. Não que largasse totalmente o tabuleiro. A primeira ideia não foi essa. Não? Não. Manter, talvez, o tabuleiro, como foi mantido, mesmo ela vindo para o Pelourinho, eu fiquei. Sim. Quem ficou no tabuleiro fui eu. E assim, aí o Pelourinho na primeira etapa, né? Sim, sim. Conseguiram um espaço bem pequeno, aí a coisa foi crescendo. Aí passou para a rua da Ordem Terceira, ao lado da Igreja São Francisco, um espaço bem maior. A rua ficou um pouco apagada. Aí eles acharam, os amigos, né? Isso os foi políticos. Por volta da década de 70, não? Não, foi aí antes? Foi 90 mesmo. Foi 90? Foi. Ela veio para o Pelourinho em 93. Ela sobe para o Pelourinho, certo. Sobe para o Pelourinho em 93. Sim. E aí conseguiram outro espaço, bem mais para frente, na rua com mais visibilidade. Certo. Entendeu? Próximo ao Projeto Axé, Escola do Olodum. Ah, tá. Entendeu? E aí pronto, aí foram viagens internacionais, África, essas coisas todas que as pessoas achavam que era de merecimento, que porque tinha um lugar ali também próximo ao elevador Lacerda. Não tinha? Lá embaixo? A Praça Cairu. Exatamente, lá embaixo, porque antes de subir, né? Sim, porque, assim, deixa eu começar. Começa aí do início. Praça Cairu, com minha avó. Pronto. Os anos, o quê? 50, né? Assim. Sim. Aí ficou um bom tempo. Minha avó ficou um bom tempo mesmo. Aí tinha uma barraquinha no Mercado Modelo. Aí queimou o Mercado Modelo. Sim, veio para a Praça Cairu. E aí foi que foi começando a se expandir com a clientela, ótimo. O ciclo bom de amizade, entendeu? E aí a coisa foi crescendo. E ainda bem que cresceu, né? Porque ela criou relações com blocos afros também, o Ileaie, o Olodum. E são tantas lideranças que ela começou a criar vínculos e criar também uma forte liderança. Sua mãe sempre gostou, né, de ser uma grande líder e criar ali aquele miolo de uma concentração que era necessária naquele tempo, né? Deu fortalecimento negro aqui na capital baiana, né? Por fazer parte, né, do MNU, né, do Movimento Negro, e assim, era a concentração de várias lideranças, político, e eles faziam reuniões, se concentravam lá, então assim, sempre estavam cheios desse pessoal lá. E assim, não tinha essa coisa de rivalidade, era todo mundo a mesma coisa. Ela é conselheira desse povo todo. De lá realmente saiu muitas pessoas que hoje em dia é influente na política, tudo, entendeu? E com esse ciclo de amizade, e as pessoas foram ajudando ela, entendeu? E achando assim, tudo por merecimento, carismática, entendeu? E aí foi ganhando, né? Outro dia, na nossa entrevista aqui, a gente recebeu aqui Bujão. Bujão falou disso, inclusive, porque ele foi um dos criadores, né, do movimento negro unificado aqui no estado da Bahia, uma forte liderança negra, junto de vovô Dilê. E ele falou, inclusive, desses encontros, a gente conversa sobre isso, então veio a Laíde do Feijão. Porque foi criado, já nesse restaurante, nesse espaço novo, a bancada do feijão. Como eu falei, de lá foi surgindo o quê? Advogado, político, pessoas, eles iam para lá para debater, falar de política. E de lá, assim, foi realmente, né, uma grande referência essa bancada do feijão, que Bujão é um dos... São mulheres, né? São muitas mulheres fortes ali, mulheres retadas. Né? Vem sua mãe, sua avó, sua mãe, as 3 filhas, né? Então, é muito forte a força feminina na sua família, né? Muito. Pouquíssimo. Mulher sempre na liderança mesmo. Manda mesmo, né? Pouquíssimo mesmo. Até nos netos, vieram mais mulheres? Poucos também, nas meninas. É a força feminina dentro da família, literalmente, né? Agora, quando você pensa em Alaíde do Feijão, vamos falar ela como mãe, né? Como era a Laíde mãe de Jaqueline, de suas irmãs, avó. Como era a presença dela?
É uma presença muito forte, entendeu? Uma mulher muito assim, sabe? Além de ser, né, inspiração, né, tudo, muito acolhedora, entendeu? Sempre tinha uma palavra positiva. Também quando eu tinha que puxar a orelha, puxava, e assim, tudo assim com muita transparência. Muito mesmo. Gostava de ajudar. Pense aí, viu? Eu nem sei se eu sou mais Ave Maria. Qual a influência hoje que que ela deixa assim para você, deixou para você e ter essa força para liderar o restaurante? Assim, eu procuro assim fazer o melhor. Como eu sempre estive acompanhando ela, mesmo tendo outra atividade, né, e trabalho, sempre eu estava lá ajudando. É, saía do trabalho, era um negócio que já ficou assim, é para lá para ajudar até dar o horário de ir para casa. Então eu peguei muito assim. E sem contar, como eu já falei para você, antes eu fiquei no tabuleiro, então eu já peguei essa, entendeu? E Essa como coisa foi esse assim. negócio entre as três aí para decidir? Teve? Esse negócio Ó, assim, eu atiçando a pelo amor de burburinho. Deus, hein? Ó, Sami, foi assim. Há uns 10 anos atrás, né, por conta, né, as manhãs já ficar, não que fosse tirar ela de campo, né, vamos dizer assim. Entendi. Os amigos, sempre esses amigos, vovô, Bujão, esse grupo, né, que era mais Sim. presente lá, sempre aconselhando, deixa as meninas lá ir, de nada. Deixa ela ir, era sempre aquela coisa de ir, querer comprar, e assim, e eu praticamente já estou quase que pegando. Quero tirar, viu? Essa mania de feira, de coisa assim, mas eu De já estou abraçar assim. tudo, né? É porque é uma coisa da gente mesmo, a gente mesmo quer comprar, que aí a gente pode, né? Pedir, fazer o pedido, essas coisas todas. Então, eu tenho muito essa coisa dela. Entendeu? Muito essa coisa dela, de querer estar ali na frente, continuo mantendo a mesma coisa, como é? De abraçar tudo, De tomar abraçar liderança, a rédea, tudo, né? Como a gente como fala em é? Bobernês. A comida dia de terça-feira, que ela dava para as pessoas, né? A gente tem essa coisa lá. Se a comida não vende, a gente já tem um grupo de pessoas de rua para dar, porque não vai E fazer cada uma das falta. irmãs tem uma função ali, Cada uma tem seu jeito de trabalhar, mas tudo em função, envolvendo. envolvendo, Você é que entendeu? fica mais aonde? Na cozinha, na liderança? Eu estou mais presente, porque agora eu fiquei só com esse compromisso de tomar conta do restaurante, Sim. né? Estar à frente, porque as meninas têm outras atividades, mas sempre que pode estão lá. Final de semana, entendeu? E como é que ainda anda o Assim, movimento? Sempre? o movimento assim, o Pelourinho tá assim um pouco, Sim. entendeu? Mas com fé em Deus e nossos orixás, agora vai dar uma melhoradinha. Você tem Aí, parcerias ali grandes, né? Seu Clarindo ali, sempre ativo, ele é tem, maravilhoso. Ele tem, abraça o tem. Pelourinho Sim, sim, ali, sim. como tudo, né? Ele é uma pessoa muito próxima da E a Laís do gente. Feijão é a Laís do Feijão, né, minha gente? Já É que incrível, viu? eu quando vejo, falando de história da Bahia, né, eu sempre frequentei muitos locais da Bahia, desde criança. Desde criança, eu lembro eu novinha, indo lá com meu avô, que minha família paterna é fruto da Cidade Baixa, do Bonfim, tudo. Então, assim, eu ia lá criança. Desde criança eu sempre fui. Eu tive o prazer, a honra. Eu vou até ver se consigo botar. Eu tenho uma foto, sua mãe me carregando. Então, assim, realmente é uma memória afetiva ter você aqui. Você é a cara de sua mãe, né? Todo mundo fala, né? A família inteira envolvida. E isso é muito bom. A gente vai falar mais no segundo bloco. E eu quero ver de você, assim, com o que volta, como é que foi essa volta, e mergulhar, de fato, em toda essa teoria, esse legado que Jaqueline deixou aí. Já já a gente fala mais sobre isso. E no próximo bloco, a gente volta a mergulhar ainda mais nessa história encantadora de Alaíde do Feijão, com a filha dela maravilhosa aqui, Jaqueline Santana. Já já a gente volta, fica aí, viu? Estamos de volta ao segundo bloco do programa Bahia da Gente, mergulhando nessa história que se entrelaça a história da Bahia com Jaqueline Santana, filha de nossa queridíssima Laís do Feijão. Mulher, agora eu quero saber, você disse que tem umas histórias bem engraçadas, bem pitorescas já. Como era a Laís, assim, no dia a dia? Me conte aí. Assim, às tardes, né, eles iam para lá, né, exceto às terças-feiras, que já era ponto fixo. Sim. E aí era uma coisa, era outra, eles ficavam fustigando, né, para saber as histórias. Vim aqui, quero saber o fuxico do Pelourinho. Ah, mentira.
E aí sempre ela tinha um caso para contar. Ó, você, olha, fiquei sabendo disso, ó, fulano falou isso. E aí a coisa ia se estendendo, mas não tinha confusão, não tinha nada. Aquilo se tornava engraçado, né? Não, Era o ponto de notícia, é o né? ponto de Notícia notícia, de o Alaís. fuxico e a Laíde do feijão. Mas era, você não saía de lá, se você chegasse lá triste, você saía já com Com sua... boas energias, né? Maravilhosas, né? Agora, assim, eu queria ouvir histórias que mostram dessa convivência, né? Foram tantas faces dessa mulher guerreira, uma mulher negra, que sustentou também as filhas, que era cozinheira, empresária. Naquele tempo, ser uma empreendedora não é nada fácil, né? E como é ser filha dessa grande articuladora? Ela sempre mantinha um sorriso grandão, né? Podia ser a maior Sempre. dificuldade e tava aquele sorriso estampado no rosto, né? Não via, né, tempos difíceis, né? Passamos muito tempos difíceis, mas a gente mergulhava no trabalho, tá entendendo? Naquela coisa toda e sempre tinha uma solução. Ótimo. Sempre tinha uma solução. Você não via tristeza naquele espaço, tá entendendo? E como eu falei para você, né? A pessoa que abraçava, né? Todos, né? Vamos dizer assim, todos, né? Do pequeno ao grande, como se falam por aí. É isso, você falou um ponto certo, que eram grandes rodas. E para que as pessoas entendam, eram grandes políticos, grandes Sim, escritores, sim. jornalistas, que geralmente nas quintas-feiras, terças-feiras, iam lá para comer o feijão de Alaís. E era um ponto de encontro, né, Jaque? Porque assim, tinha a terça da bênção, né? Que todos vocês sabem, que agora Sim. estão até retomando. E aí foi ficando um pouco assim, a noitada foi ficando. Sim. Então eles se reuniam lá. E era muito bom. Então, como eu falei, criou a bancada do feijão. Bora pra bancada, bora pra bancada. Aí você achava que era coisa. Mas era a reunião deles lá, discutindo, aquela coisa toda. Chegava momento, Sami, que eu achava até que iam sair as vias de fato, de tanta. Você passava pela rua e dizia, meu Deus, confusão no restaurante lá de Alaide. Não era eles. E todo mundo ali, ó, numa positividade, entendeu? Não tinha negatividade. Tá entendendo? E assim, às vezes a gente, aquele encontro era tão bom que a gente nem ligava para a questão, lucrativa, vamos dizer assim, Sim. porque o espaço ficava tão... E ela virava uma conselheira, né? Conselheira, sim, conselheira, você chegava lá, como eu falei, conselheira política, em todas as situações. Não, vou lá em Alaide que ela deve ter uma solução, vou lá Eu em soube que Alaide. até questão de patrimoniais, de matrimônios também. Sim, muitas. Alaide, Que a gente não pode falar aqui muita coisa. Mas pode, então, Sim, né? Não. Mas era realmente sair, né? Esse povo nosso, não é brincadeira, né? Teve E algum chegava episódio lá. assim bem marcante que você lembra, ou na sua infância, ou já adulta, que passou lá, dizer, poxa, e caiu aquela ficha, minha mãe tem uma força arretada. Você lembra assim de algum episódio? Ou são muitas coisas, eu não lembro assim não, mas assim, na questão, não vou falar a pessoa, uma pessoa que Sim. estava assim, com muitas dúvidas com questão da política, se ia, se não ia, tá entendendo? Para encarar, se era a hora, né, Sim. de partido, essas coisas assim, e a pessoa foi lá e conseguiu, e tá aí até hoje. Com as bênçãos de Alaíde. Tá aí até hoje. O conselho, né? Porque ficou na dúvida, né? Então, se foi lá e deu tudo certo, então ajudou de alguma forma, né? Com e tá aí certeza. até hoje. Ela sempre teve um tempero que era a marca registrada, né, do feijão dele. Um tempero nas comidas que ela fazia, principalmente a feijoada, o feijão de Alaíde, mas o jeito dela ser, né, o jeito dela receber, é um dos temperos mais marcantes, não era? A recepção, tá entendendo? E o tempero da feijoada não, vou te dizer o tempero Não aqui, vai não, não? viu? Poxa, Não. agora tem de cozinhar, Mas mulher. Conte uma aí. coisa assim tão... que você vai dizer, esse feijão fica Eu boto assim. cachaça na minha, você sabia? Não. Cachaça tá mudando, não vai dar certo. Ah, eu inventei, eu boto só cebola e alho frito, boto feijão, boto outros temperos, que eu também Que não vou te feijão é dizer. esse aí, menina? Minha filha, aí eu bota a quero comer cachaça. esse feijão aí. Eu vou te mostrar. E flambo na cachaça. Fica uma delícia, aprendi. Fiquei curiosa agora. Delicioso. Feijoada? Feijoada. Bota orelha de porco e ainda bota cachaça. Ô, filha. Não. Não, você vai provar, eu vou te dar. E aí, conte o seu. Não posso. Não pode, não? É legada de família? São quatro temperos só. Cebola, alho.
Tem que ter coentro? Ela tá fustigando, não Tem que posso ter não. coentro, tem Não, que ter coentro. não, oxe, Não? menina. Não sei, eu tô querendo saber. Aí. Coentro é pra Então já não tem coentro. moqueca. É? É, Uma pelo menos é. salsinha. E às vezes na galinha um molho pardo. Só isso, viu, Samir? É? Só isso, Poxa, já chega. não pensei que ia sair com receita daqui da Laíde do Feijão. Não. A gente fala de Oi. personagens, né, de artistas, políticos, figuras da cultura. A gente falou aqui de Jorge Amado. Jorge Amado tem, muita gente não sabe, mas muitos livros ele cita, né? O Feijão, de Alaíde do Feijão. Mas muitos deles criaram laços, não apenas com ela, mas com vocês, com as filhas, e permanecem até hoje, né? Você sempre ainda recebe, você ainda percebe esse fluxo de pessoas, ou realmente, de fato, a situação, que a gente tem que falar também de política, uma casa política do Pelourinho, ainda deixa em falta manter vivo, com força, esse legado que sua mãe deixou. Em algumas situações, sim. Vou ser honesta para você. Muita gente assim que não está mais. Mas, como eu te falei, esse grupo que foi muito importante, né, para o crescimento dela, entendeu? Esse grupo assim tá nos apoiando. É ativo, É né? ativo, muito ativo, né? E como é que... Agora falando, a gente Eles falou torcem muito, né, então é para isso que eu manter perguntei. isso, Sim. manter o legado, para não deixar. Tem hora que assim, o galho balança, mas não é brincadeira não. Mas sei. aí Vem a um gente dá vendaval aquela assim, né, respirada, aí sempre chegam de, não, vamos ver isso, né? Como é que você vê, assim, falando de hoje, o futuro do restaurante de Alaíde? Eu tenho muita esperança, viu? Muita esperança que, né, por conta mesmo do legado, da culinária, que consiga ainda ficar mais uns 50 anos, vamos dizer, ou Você mais, sente né? isso na família, passando ainda para suas filhas? Eu espero que Qual é o elas nome tenham a mesma. das suas? Minhas filhas, eu tenho duas filhas, Tainá e Natália. Tainá e Natália já pegou, já sabe fazer feijão, menina? Sabe. Mas tem minha irmã também, caçula, Daniela, que caçulinha. sabe, é o mesmo tempero, porque também desde novinha E qual é o mesmo acompanhando. Hein? Desde novinha acompanhando manhinha e sabe. Como é que é? Sabe como é que E é. o tempero das boas-vindas, de receber, aquele abraço, aquele sorriso, quem herdou mais? Olha a cara, olha. Menina, pelo amor de Deus. Todas. Todas, mas eu, né, Giga? Ai, Deus. O nome das Todas outras têm. irmãs? Minha irmã é a mais velha, a Valdirene, Leininha, né? Leininha. E eu tenho Daniela também, que desde novinha também, que no restaurante, ao lado de manhinha, né? Aí foi crescendo ali, vendo tudo, mas sabe direitinho. Sabe? Elas sabem. Tem até um projeto de lei, para quem não sabe ainda, o projeto de lei da deputada Olívia Santana, que inaugurou esse ano um restaurante, né, público, um restaurante em homenagem à Laíde do Feijão. Eu sou muito a favor, por isso que a gente tem esse programa aqui, a gente pega muitas histórias da Bahia, pessoas vivas, que eu acho de certo que as pessoas devem ser homenageadas em vida. Que é importante ela saber do legado que ela deixa aqui, assim como medalhas que a gente tem aqui da Comida 2 de Julho, tudo. A grande importância. E sua mãe deixa uma grande importância aqui, que passou para vocês de gerações e deixa para você. Você está com responsabilidade muito grande. Eu vejo que os seus olhos ainda lacrimejam muito, porque a saudade é grande, né, Jaque? Eu era muito próxima. Muito, né? Quem não era? Tanto no trabalho como nas festas, né? É mesmo? Né? Dona Laís gosta de um samba, Não, gostava de tudo, né? De tudo. Carnaval, sexta-feira na Alvorada, eu ia acompanhando ela, porque sempre nós duas, né, ficava para fechar o restaurante. As meninas saíam, às vezes, em outros blocos, aí, não, mãe, deixa as meninas aí na hora, aí nós duas. E ainda aguentava, ainda fechava o restaurante, ainda aguentava aí? É mesmo? Ela ia por a questão da amizade, o respeito, a consideração. Aí eu levava, entendeu? Não tem jeito, né? Aí sábado, aí, aquela saída do Curuzu, se ela não fosse Ave Maria. Aí, às vezes, eu não gostava nem por conta do cansaço. Não, vou pegar o Ilê na avenida. Ela, não, vambora. Aí eu ia também. E assim... Saia no cortejo era também? muito... Minha, você fala assim. Porque o cortejo é a mesma coisa da Alvorada. Então, o que é que acontece? Ela Aí, emendava. trocar a roupa... marcar presença em um...
agradar a todos, Era um os ritual amigos, dela, né? né? Aí saía do cortejo na Alvorada por conta de Vadinho, que não é só uma amiga, como se fosse Não, da e ele é família. ótimo, é. Vadinho é uma pessoa muito próxima, muito Gosto. mesmo, amizade de mais de 45 anos. Entendeu? Continua conosco também. Então, essas pessoas assim, João Jorge, vovô, entendeu? Tá mantendo, dando força, né? Para que continue, né? Porque às vezes tem uma certa. O pelourinho fica assim, né, um pouco fragilizado Sim. com a questão de movimento, e a gente, sabe, nós comerciantes pensando assim, poxa, né? Porque é um centro histórico, aí chega esse grupo aí, não, que nada, bora força, fazer isso, fazer um mantém. samba, alguma coisa para poder manter. Porque E eu tem tô que. sentindo, eu não sei você, Jaque, mas a força do samba, graças a Deus, em Salvador, e com muito respeito à Ivete Sangalo, mas não é só por ela. Os grandes blocos antigos estão vivendo o samba, que o samba baiano é maravilhoso, né? maravilha. A gente tem grupos novos que a gente recebeu aqui, o Botequim, dos meninos ali, que fazem a apresentação ali no Santo Antônio, além do Carmo, Gal do Beco, que Ave Maria é maravilhosa, ela levanta essa bandeira, Nelson Rufino, Edil Pacheco, Valmi Lima, que são grandes sambistas que todos ali, que sempre integrados à sua mãe, né? Muitos amigos mesmo. E vai ter rolar o samba, me conta aí como é que tá o planejamento ali, né? Não, já tinha. Tem um projeto, Coração de Mãe. Sim, Como retornamos, né, da pandemia. E aí, um amigo próximo nosso, né, parente, né? Porque sim. a gente Todo mundo é parente. entendeu? Arizinho. E aí, vamos fazer o samba e criamos esse projeto, Coração de Mãe. Aí teve muito bom, não vou mentir, todas as terças, a rua cheia, tudo. Mas aí, como eu falei para você, o Pelourinho foi ficando. E Entendeu? tá continuando, E vai voltar? não, tem uma parada total, uma exigência terrível da prefeitura, não só conosco, com todos que faziam samba lá de fora. E muita cobrança, muita exigência. Aí teve um projeto que foi do governo mesmo, não foi nosso, inclusive na noite de Gal do Beco. E aí a prefeitura foi e embargou. Tá entendendo? E aí criou várias situações, aí as pessoas ficam. Eu mesma, é questão de documentação, muita coisa assim. Aí dei aquele tempo, e nessa coisa já tem um bom tempo sem fazer, porque você vai ficando desmotivado. Mas bora voltar com esse negócio aí. Vou voltar, Verão tá sim. chegando, conte com a nossa ajuda. Vou voltar no agora, que puder. no verão, E que é a para gente poder volta dar aí. uma. Com certeza. Não é isso? Viu? Agora, só duas palavras. Vou fazer um ping-pong com você. Aí você me dá só uma palavra de resposta. Qual é a comida que Jaque mais gosta? Eu mesma? Você. Feijão. Feijão, né? O dia da semana. Assim, eu não sou. Manhã comia todos os dias em moço de patinho, cheio de pimenta. Aí eu já Ave não Maria. tenho essa coisa, não. Eu dou uma E segurada. o dia da semana que você mais gosta? De segunda a sexta? O dia da semana que eu mais gosto. Eu gosto da terça-feira, porque eu retorno, porque eu não abro na segunda, eu Dá volto dia de revigorada. folga, né? E aí eu começo a semana bem, né? E o estilo de música? Samba, né? Samba. Bem claro. Ah, eu gosto de samba. E a saudade, como é que tá? Muita. Muita saudade. Muita, porque a cada dia eu que abro o restaurante todos os dias, né? Quando minha irmã não tá lá. E aí a cada mete a chave na porta que abre, porque lá no primeiro salão, né? É muita foto, a parede cheia de fotos, de coisa, aí você vai. Foi muito difícil reabrir esse restaurante depois da pandemia, depois de. Mas agora você tá com força. Eu tesei pra tá não com a abrir, viu? gente. Não vai não, você não é doida. Não, depois da de fechar pandemia foi nunca. muito difícil. Eu queria só que você fizesse um convite aqui para as pessoas voltarem a frequentar com força o Alaide do Feijão, o restaurante. Aqui, né, eu estou aqui fazendo convite a todos vocês, né, soteropolitanos, baianos, pessoas de outros estados, outra cidade e de outro país também, viu? Para quando vier a Salvador, visitar o restaurante Alaide do Feijão, com muito carisma, muito amor e muita proteção, não tem. Lá é um lugar que a negatividade não impera. Então, estou esperando por vocês lá. Sejam todos bem-vindos e um forte abraço. Valeu.
Jaque, obrigada por Menina, ter vindo. você me sugou por hoje, viu? compartilhar uma memória bonita, uma história necessária da grande Alaíde do Feijão. E olha só, aqui você sempre vai encontrar histórias baianas necessárias, culturais e com grandes representações aqui. Um beijo, tchau, tchau.